Então, uma boa tarde. Então hoje eu trago o tema aqui, poluição. Falar um pouquinho de poluição na nossa sociedade, né? Um tema tão interessante, um tema atual, um tema que você vai em qualquer telejornal, fala-se de poluição, fala-se de destruição da floresta amazônica, fala do derretimento das calotas polares. Tudo isso envolve um pouco de poluição. Eu falo poluição da água, poluição dos rios, né? Poluição do solo, poluição do ar. Então, a atividade humana em si, a nossa sobrevivência, ela é a gente provoca poluição. Mas aí a gente tem que fazer, né? Tentar fazer o que se denomina aí o desenvolvimento sustentável. Eu não vou entrar nesse assunto, né? O que é importante a gente ter o conhecimento, né? Lá no artigo 225 da nossa Carta Magna, Constituição da República Federativa do Brasil de 88, lá no caput, lá no artigo 225, todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então tem um capítulo da nossa Constituição só para o meio ambiente. Então lá retrata vários, né? Vai dar parâmetro para se criar várias leis dentro da nossa Federação Brasileira. Mas o nosso assunto não é muito bem isso daí não. Vamos comentar um pouquinho aqui, falar um pouco de bioacumulação, falar um pouquinho do triclosan e o Covid-19. Isso aqui é importante, essa relação do triclosan e o Covid-19. Hoje, com a pandemia, estamos lavando mais as mãos. Os centros hospitalares estão utilizando. Aí aumentou o número de produtos para estar limpando o hospital, para manter ali mais limpo, para não ter o vírus. E aí com isso a gente está aumentando, está lançando maiores quantidades de triclosan nos corpos d'água. Falar um pouquinho de biomagnificação, eu dou o exemplo mercúrio e o DDT. Então hoje é mais uma conversa, uma roda de conversa sobre poluição. Então aqui já na minha abertura eu trago duas imagens assim bem desfocadinhas, né? A mineração de ouro, essa mineração antiga de aluvião, que a pessoa roda peneira ali dentro, ou essas mineradoras que passam na esteira e passam mercúrio para reagir com ouro, contamina muito os nossos rios. Então é o problema de biomagnificação, de acumular ali o poluente nas camadas superiores da cadeia trófica. E o triclosan, aqui eu trouxe uma molécula de triclosan, 2 anéis aromáticos, né, ligado a uma molécula de oxigênio, tri, são 3 cloros na molécula do triclosan. Então, dessa perspectiva aqui, o que seria essa abordagem aqui, né? Compreender o aumento do poluentes emergentes no contexto do Covid-19, compreender os fundamentos de bioacumulação e biomagnificação, e os efeitos do triclosan e do mercúrio nos organismos vivos. Então vamos aqui, ó. Então primeiro vamos conceituar o que é bioacumulação e biomagnificação. Então bioacumulação é esse poluente lançado no ambiente, ele é hidrossolúvel, né? Ele se dissolve em água, mas os organismos conseguem ainda depurar, retirar esse poluente no seu organismo vivo. No seu corpo. Então eu trago 2 exemplos aqui, o glifosato, presente na multinacional Monsanto, o famoso mata-mato, e o triclosan, que é um produto que está em cosméticos, em produtos de limpeza, de higiene pessoal. Então aí está presente, muito presente no nosso dia a dia. E de biomagnificação é esse poluente que vai se acumulando, vai aumentando a quantidade dele nos níveis tróficos mais elevados, na cadeia trófica. Então tem ali os basais, que são os fotossintetizantes, né, as algas e as plantas. Depois tem o consumidor primário, um grilo, uma formiga, o consumidor secundário, um sapo, um réptil, vai subindo até o topo de cadeia. Quando você chegar no topo de cadeia, a concentração desse poluente aqui vai estar muito maior nos níveis tróficos mais elevados. Então por isso que a gente chama de biomagnificação, que ele vai se acumulando em maiores quantidades nos níveis tróficos mais elevados. O exemplo aqui é o mercúrio e o DDT. Então aqui eu vou contextualizar um pouquinho o triclosan. O
triclosan, como eu disse para vocês, são 3 moléculas de cloro ligadas a 2 anéis aromáticos. E agora com a tendência estamos vivenciando uma pandemia da Covid-19, então está tendo um aumento dessa molécula nos corpos d'água, no ambiente, porque ele é bactericida, ele previne contra bactérias e contra vírus. Então centros hospitalares, né, centros cirúrgicos, onde interna o pessoal aí que está entubado com Covid, vai fazer a limpeza desses ambientes utilizando a base de triclosan na composição do produto químico ali, do produto de limpeza. Também os sabonetes investem, colocam muito triclosan, que previne aí as bactérias, previne também o vírus. Então vai ter um aumento, já estava se aumentando antes. Com a pandemia, agora as pessoas estão lavando mais as mãos, vai elevar a concentração dessa molécula de triclosan nos corpos d'água. Então triclosan é o sinônimo de bioacumulação, né? Eu falo assim, é dentro do princípio de bioacumulação, 3 moléculas de cloro, 2 anéis aromáticos e uma molécula de OH. Então aqui, pessoal, falar dos danos ambientais do triclosan, sinônimo de TCS. Na literatura você vai encontrar como TCS, TCS é triclosan. Então aqui, como comentei com vocês, tem múltiplas aplicações. Ele é utilizado em resina de plástico, que aí não deixa fungar, não deixa criar bactéria, colônia nos plásticos. Ele é utilizado também no algodão, né, na roupa também, para não criar colônias de bactérias e de fungos e algas. Então ele tem múltiplas aplicações. Ele é utilizado muito em aparelhos cirúrgicos, na odontologia, em centros cirúrgicos, né, para esterilização, para estar eliminando aí essas bactérias, esses vírus, os micro-organismos. Então ele tem múltiplas aplicações, está presente em cremes, em sabonetes, em loções. Então ele tem uma infinidade de utilizações com o triclosan. Esse triclosan, na presença de oxigênio, na presença de luz, ele se degrada, ele se decompõe. Então essas 2 moléculas aqui, esses 2 anéis aromáticos, se quebra essa molécula aqui de oxigênio, e aí a gente tem a formação de 2 dioxinas. Essas dioxinas, elas são contaminantes altamente tóxicos e persistentes no ambiente. Então elas mimetizam hormônios de crescimento. Então isso em contato com os corpos d'água. Os peixes vão ter efeitos deletéricos no seu metabolismo, podendo alterar aí o ciclo reprodutivo desses animais. Então isso aqui são as dioxinas, né, produzidas com a quebra do triclosan em presença de água, na presença de oxigênio e de luz ali ultravioleta. Então aqui, ó, eu coloquei aqui bem interessante. Então aqui os usos diários, né, onde está presente na pasta de dente, aqui nas atividades diárias nas residências. Mas olha que interessante, ó, atividades diárias em casa, concentração média de triclosan. Escovar os dentes 2,1 mg por grama, lavar as mãos 0,3 mg por grama e produtos de limpeza 3 mg por grama. Então as concentrações em produtos de limpeza, escovar os dentes aí e lavar as mãos, ela lança, né, nos corpos d'água grandes quantidades do triclosan TCS. Então aqui, ó, o TCS já foi encontrado em diferentes níveis tróficos, algas, já foi encontrado 4,4 mg por quilo, e em crustáceos 0,24 mg por quilo. Aqui é a rota do triclosan, a rota dele, né, o ciclo do triclosan no meio ambiente. Então aqui na figura em 1 é o uso diário, lavar as mãos, escovar os dentes, tomar o banho, atividades de limpeza, lança essa molécula de triclosan nos corpos d'água. E aí nos corpos d'água vai, se a cidade tem uma ET, uma estação de tratamento de esgoto, então esse triclosan contamina a água, contamina também a água que foi tratada, né, o esgoto que foi tratado, contamina também o lodo ativado. Esse lodo ativado no futuro contaminará o lençol freático
e a água também vai contaminar as águas superficiais. Quando eu tenho a captação da estação de tratamento de água, dessa água com triclosan, vai se fechar o ciclo e você vai acabar ingerindo o triclosan, né? Então, fechando o ciclo aqui do triclosan, então as pessoas vão fazer ingesta do triclosan no consumo de água, na alimentação. Na literatura já se tem a presença do triclosan na urina e no leite materno. Então é um poluente emergente que já está tendo pequenas concentrações na corrente sanguínea da espécie humana. Então aqui eu trouxe um trabalho de 2002, já a presença de 120 mg por quilo no fígado de truta arco-íris e no brema 80 microgramas por ml na sua bile. Aqui um trabalho dos efeitos do triclosan em dânio rério, é o Paulistinha. Então aqui é um alevino após ali 820 horas pós-fertilização. Então, se a gente observar aqui é o grupo controle, sem a exposição do TCS, a essa concentração aqui de 400 microgramas por litro. Quando eu coloco esse animalzinho aqui, esse alevino, numa concentração de 400 microgramas por litro, eu tenho a malformação do crânio facial, edema do pericárdio, edema do saco vitelínico e malformação do saco vitelínico. Também você pode observar aqui uma diminuição do tamanho do animal. Então, esses aqui são os efeitos de altas concentrações do triclosan nos corpos d'água, os primeiros animais aquáticos, as consequências que o triclosan pode ocasionar nesses animais.